Então, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Boa noite para esse vasto Brasil maravilhoso, gigantesco. Como sempre, nossa, ser convidado para a UBL, para Elo, eu tô percebendo que eu tenho virado arroz de festa de certos eventos e certos convites, assim, todo ano eu sou convidado para os mesmos eventos. É muito gostoso, porque alguma coisa certa tô falando, entendeu? Eu não tô falando besteira. Isso dá um quentinho no coração, né? E fico muito feliz que vocês tenham me chamado, enfim, cogitado meu nome, e eu fico muito feliz de falar com vocês. Assim, eu fico muito feliz de falar de linguística em geral. Eu estou terminando meu doutorado, eu defendo ele dia 28 de junho. Então, assim, a Elo em geral, ela aparece na minha vida quando tem coisas muito radicais acontecendo, assim. Ter filho, doutorado sendo defendido, coisas desse tipo, como sempre. Bom, enfim, de todos os modos, eu conheço muito o que a Elo e a UBL representam e eu acho que, acima de tudo, vale a pena participar disso do ponto de vista de divulgação, do ponto de vista poxa, um espaço para eu falar do que eu gosto. Então, vamos nessa. Toca o barco. Eu vi que o Baracartas está aí no chat, o Bruno também, um abraço para vocês, o Rodrigo e o Arthur também, né? Sempre em contato. E, enfim, vamos começar, tá? O Rodrigo falou assim, cara, tem essa vaga aqui nesse dia, falar sobre mente, sobre sociedade, assim. Aí eu peguei um recorte de uma situação em que eu estou estudando, não somente isso que eu vou falar aqui, mas eu estou estudando a parte, enfim, o desdobramento disso. E foi muito gostoso voltar e revisitar os princípios para, né, o estudo e tudo mais. Enfim, depois eu mostro minha Bíblia aqui para vocês, porque, enfim, se você não é um linguista e não está doutrinando as pessoas para irem para a sua área teórica, você está fazendo isso errado. E eu vou falar para vocês os perigos de fazer uma promessa, de prometer, de jurar, testemunhar e de brincar. Sabe aquela coisa que toda mãe, toda avó, ou alguns amigos falam, cara, brincadeira tem hora. Cara, brincadeira tem hora. Então, brincadeira tem hora. Aqui um pouquinho para vocês que eu vou falar. E eu vou direto para a situação. Temos uma situação muito interessante. Imaginem vocês uma colação de grau, uma formatura. Todo mundo aqui já participou de uma formatura e sabe que tem toda aquela cerimônia, as pessoas colocam aquela roupa bem estranha. Eu não sei por que ainda colocam aquela roupa bem estranha, enfim, acho que é só para ter uma foto meio, sei lá, para você passar vergonha. Aquela roupa é muito feia, a Beca. Ninguém consegue me convencer do contrário. Aí você coloca aquela roupa, faz todo o processo, aí no meio do coração sempre tem um juramento. Você tem que, olha, eu estou recebendo este nível, este diploma e tudo mais, e no meio disso eu tenho que fazer um juramento. Eu tenho que falar, olha, eu estou recebendo, mas em prol disso, né, em troca, eu juro ser bom para a sociedade, de uma situação ética, moral. Isso que vocês estão me oferecendo, eu vou devolver para vocês, né, de certo modo. Isso principalmente acontece na graduação, no ensino técnico, no ensino médio. Na pós-graduação isso não existe, uma pena. Eu acho que, enfim, tem muitas mães que gostariam de ver os filhos, mas tem um monte de mestrando, assim, não sei. Mas todo mundo já participou de um evento desse. Sempre tem uma pessoa que é escolhida, que em geral dá sempre uma briga para saber quem que vai ser o juramentista, quem que vai ser a pessoa que vai ler o discurso e assim por diante. Mas tem o juramentista. O que é? É a pessoa que vai ler o juramento e os outros alunos que ali estiverem vão responder. Aliás, vão falar o que o juramentista acabou de dizer. E, bom, ele faz o juramento. Então, eu juro ser bom para a sociedade. Todo mundo, eu juro ser bom para a sociedade. Em geral, começa com essa sentença, eu juro, eu prometo, né, e tudo mais, que é construção básica de juramento. Você vem um problema que eu vou apresentar para vocês. Era 2013. Um curso escolheu uma juramentista, ela sobe ao púlpito, essa pessoa inicia o juramento, eu juro, eu prometo e tudo mais.
Mas ela termina todas as sentenças dela dizendo ou não. Eu juro servir a sociedade ou não. Eu juro fazer da minha profissão algo maior e melhor para a sociedade ou não. Isso causou um pequeno BO. E eu digo pequeno BO porque assim, eu estou sendo muito eufemístico aqui, tá? Porque, enfim, algumas pessoas não fizeram o juramento porque não estavam entendendo, outras repetiram, inclusive, o juramento com ou não. Lembrando que 2013, 10 anos atrás, que eu achei incrível, já faz 10 anos isso, tô ficando bem, era uma época que estava muito em alto só que não também, né? Ah, não sei o que, só que não sei o que, só que não, né? Antes não existia ainda se pá, pode pá, o pode se pá, né? Não sei se tem algumas variações desse do pá, inclusive. Era só o só que não, né? Que era literalmente o tio SQN, né? Foi muito famoso na época do Facebook e tudo mais. Aí acontece isso. A formatura deste curso da PUC foi suspensa. Eles fizeram todo o processo, todo o ritual, todo o evento, e de repente, no final, a pessoa, né, o presidente da mesa, pegou a gravação, né, que era o que estava presidindo a cerimônia solene, pega a gravação e envia para a parte de graduação para ser revisto, para ver, né? Ele falou que ele não quis se indispor com as pessoas para pausar, para parar na hora, e mandou e foi suspenso. Aqui temos uma foto. Eu tentei achar o vídeo, estava conversando com o Rodrigo, mas aí em algum lugar estava falando depois, um dos poucos lugares assim quase que na deep web da coisa, falando que os vídeos foram retirados porque virou processo em alguns casos de gente que tinha ido lá e não feito a brincadeira, que queria se formar, e obviamente algumas pessoas acharam que isso foi ridículo. Enfim, a menina, ela parece que também tomou processo por danos morais, porque tinha gente que estava com vaga de emprego esperando só o diploma, e algumas pessoas perderam, outras não. Deu um grande BO, e assim, um grande BO mesmo. E aí, ela produziu o que a reportagem chama de anti-juramento. Acho magnífico, que é um negócio meio antimatéria, né? Existe o juramento e ela produziu um anti-juramento. Ela falava o juramento dela sempre com ou não no final. Aqui é um trecho. Prometo exercer minha profissão, o espírito de quem se entrega. Né? Aí, obviamente, essas pausas é para as pessoas repetirem, porque se a pessoa falar toda essa frase, quase ninguém vai conseguir lembrar o que tem que falar, enfim, né? A uma verdadeira missão de serviço, tendo sempre em vista o bem comum, ou não. Aí a pessoa não se contenta em ser só uma vez. Ela vai repetindo isso em cada bloco do juramento. O juramento tem por volta de 2 páginas, 3 páginas, dependendo da formatação que você coloca, da fonte. E aí você tem aplicar minha busca da verdade, a realização, essa parte eu acho assim, enfim, a realização da justiça e a defesa dos direitos fundamentais do homem, ou não. Isso é um problema, gente, porque em tese, né, dá um BO, obviamente a cerimônia foi cancelada, foi refeita, meses depois, porque não sei se vocês sabem, do ponto de vista burocrático, eles fazem tudo ao mesmo tempo, porque é para caber na agenda de um monte de gente, de reitoria, de coordenação, tem um monte de gente que tem que estar presente nesse momento. E só demorou, parece que só teve a colação 8 meses depois, 6 meses depois, uma coisa assim. Por conta disso, porque não podia só fazer uma cerimônia, porque uma pessoa inventou, literalmente inventou, de pôr um ou não no juramento. Né? Ele levou para lá, foi anulado, refizeram. As pessoas se formaram depois, mas, obviamente, sem as partes do ou não. Né? Enfim, algumas pessoas perderam emprego, que estavam já prontos, algumas literalmente, não lembro em qual reportagem que eu li, que a pessoa ela não teve coragem de dizer para o RH que a pessoa que fez o juramento colocou ou não,
Porque ela achou que não iam acreditar nela, que ela não tinha diploma por conta disso. Aí ela enviou todos os documentos de todas as disciplinas, do papel, né, que fala que você já está pronta para colar grau e tudo mais. E ela conseguiu um emprego, foi uma das que conseguiram um emprego, manteve um emprego. Mas imaginem vocês estão no RH, manda um e-mail uma pessoa e fala assim, olha, eu não posso mandar o diploma porque a pessoa jurou errado no meio da colação de grau. Você vai olhar para aquele e-mail e fala, cara, o cachorro comer a prova foi assim elevado a uma potência cósmica, né? Meio multiverso da loucura, assim, né? Uma coisa extrapolou todos os limites possíveis e imagináveis. Mas por que deu ruim? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Isso é um problema, gente. Sabe por quê? Depois disso, eu sei que pelo menos na UFSCar teve um movimento da pessoa, da Prograde, né, da Pró-Reitoria de Graduação, de ler o juramento e começou a ser a pessoa da Prograde que fazia a primeira enunciação do processo para ter certeza que não ia ter mais isso. Teve um tempo, assim, não sei se mantiveram depois, para ter certeza que, enfim, não ia aparecer uma segunda. Porque o problema de um efeito desse, a gente ri, enfim, né? Ri. Foi inusitado em vários sentidos. É o efeito cascata, né? Imagina o quanto de lugar que poderia aparecer, só que não, talvez. Imagina você falando, eu juro ajudar a sociedade e a justiça, talvez. Bom, o que deu ruim? Antes de mais nada, temos que levar em consideração o seguinte: todo tipo de ritual tem regras. Isso, ritual de todos os tipos imagináveis na sociedade. Inclusive as pessoas que, para entrar em algum lugar, colocam o pé direito, tudo tem uma regra, tem uma ordenação. E se elas não forem seguidas, né, no caso desse processo, elas não foram seguidas, entendeu? Exatamente. Imagina o médico falando, eu vou curar as pessoas, talvez. Bom, aí entra uma controvérsia. O médico não necessariamente, ele jura tentar, né, salvar e curar. Ele em si não tem poderes mágicos, mas enfim, daria B.O. do mesmo jeito. Mas tem um probleminha linguístico aqui, ó. Este probleminha linguístico é o acréscimo do ou não, que não está nas linhas oficiais do processo, beleza? Se fosse só isso, ok. Mas o ou não tem o ou, não só o não, mas o ou. E, do ponto de vista semântico, ele é uma questão que a gente fica sempre. Tem que tomar muito cuidado quando a gente usa ele, porque ele pode. Ele oferece uma alternância, ele oferece uma alternativa que pode ser falsa, né? Se você fala ou não, exatamente. Pode ser isso, como pode não ser. E aí você tem um exemplo aqui, que eu gosto muito desse exemplo. Descontos. Imagina uma placa na porta da livraria, que eu acho que o único lugar que daria um desconto para professor e filósofo ao mesmo tempo era numa livraria. Acho que em outro lugar eles ofereceriam um desconto para professor e filósofo. Descontos para professores ou filósofos, tá? E aí eu pergunto, se você for professor e filósofo ao mesmo tempo, você tem desconto? Acho que sim, tem. Tem. É uma pessoa que tem com certeza que tem convicção. Tem 4 letras M ali. Um tem a convicção do não. É o N maiúsculo e Shazam, entendeu? Sou a favor do ou inclusivo. Ok. Tá tendo uma disputa ali, ó. 4 pessoas para falar que não tem matematicamente, 3 para falar do ou inclusivo. Interessante, interessante. Então, esse é o grande ponto. O ou permite 3 leituras que professores ganhem, filósofos ganhem, mas professores e filósofos também. Exatamente por isso. Horário familiar. Depende de que tipo familiar você considera. Mas, enfim, o meu ainda 10 horas. Eu espero às 10, 22 horas, horário de Brasília. Você sendo professor, filósofo ou os dois, você vai ter direito ao desconto. Aqui a gente pode discutir, inclusive, se você tendo os dois, você poderia ter desconto em dobro. Acho muito legal essa discussão. Mas, assim, o ou inclusivo, que foi alguém que citou aí em cima, ele é um ou
que é dado não por vias matemáticas. Porque o ou é literalmente 1 ou 0 ou 0 ou 1, né? Verdadeiro e falso, falso ou verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro. Mas se vocês lembrarem também do ponto de vista matemático, o ou nas condições de verdade, ele pode ser verdadeiro ou verdadeiro. Ou booleano. Nossa, eu amo os termos ou booleano. Que a gente vai chamar, no inclusivo, de um ou que ele é pragmático, ou que ele é implicatural. Né? Ele tem um implícito envolvido que dá para somar os dois. E aí entra uma discussão, inclusive, do porquê que usar e ou, em tese, não é necessário, do ponto de vista linguístico. Tá? Mas, assim, do ponto de vista que a gente já aceitou, e ou, a gente vê bastante, e barra ou, né? A gente já vê bastante. Ele dá uma opção de possibilidade, mas, né, num juramento não pode ser e não ser algo ao mesmo tempo. Um juramento você não pode jurar e não jurar ao mesmo tempo. Não funciona assim. Imagine vocês assim. Vamos imaginar, vamos lá. Vocês chegam, né? Vou tentar. Imagine que vocês estão ali. Aí vocês querem dar aquele, oi, tudo bem? Você quer começar uma conversa com aquele crush. A palavra crush é fenomenal porque, né, ele abarca todo tipo de elemento que você pode ter de relacionamento, de amizade a relacionamento como namoros. Aí você chega na pessoa e fala assim, ou, você quer conversar ou não? Amigo, chega a pessoa, bora conversar. Oh, você quer conversar? Você tá, tudo bem, dá licença. Você tenta chegar ali. Ou, é, é meio rude um pouco que o Arthur colocou, mas eu acho que é possível a abordagem, né? Vai saber. Nós não sabemos. Eu já estou um pouco distante da nova geração, da Gen Z, né? Então, assim, vai que essa é a abordagem atual, não estou sabendo, né? Mas, assim, você chega e fala, ou quer ir no cinema ou não? Não, você faz a pergunta com a intenção que a pessoa fala, ó, eu topo. Vamos passear no parque, né? Bora, né? A gente não vai usar o ou não, gente. Isso vai ser, imagina, gente, vocês esqueceram. Sabe aquela hora que vocês estão conversando, vocês dormem com o celular na mão? Vocês estão mandando mensagem para uma pessoa, mas a pessoa não dormiu, você dormiu? Imagina você pedir desculpa, ou desculpa, ou não. Eu acho que não cola, entendeu? Assim, a pessoa já vai estar meio pistola com você. Aí eu acho que não cola. Você falar ou não. Nem um pouco, nem um pouco. Imagina você prometendo. Ah, tem uma promessa que é muito boa. A mãe vira pro filho e fala assim: na volta a gente compra, ou não. Frase prototípica de shopping, tá? A pessoa vai estar com raiva ou não, exatamente. Eu acho que assim, a pessoa tem algum tipo de questão psíquica ou psicológica que gosta de colocar o ou não na frente, assim, não sei. Você acendeu, camarada. Aí, na verdade, isso de juramento, dar voz de prisão, da mãe prometer que na volta compra, mas nunca voltar, é a promessa mais rompida do mundo. Na volta a gente compra. Isso tudo tem uma coisa, né? Eu não vou falar a segunda frase ali, né? Que é a da paixão da. Eu prometo que você é a única paixão da minha vida. Enfim, tudo isso aqui tem um nome bonito. Chama-se ato de fala, tá? Vamos dar nome aos bois, correspondendo às questões da abordagem do Arthur aqui, né? Vamos dar nome aos bois. É um ato de fala. E o que é essa criatura peculiar chamado ato de fala, ato, né, performativo? Bom, é uma criatura peculiar da linguística que eu amo muito. Ele é quase um unicórnio da linguística, assim. Talvez não tenha tanto brilho e tanto arco-íris, mas é tão bonito quanto. Ele nasce, essa ideia, assim, não que não nasce, mas assim, ela é formalizada ali nos idos de 1960. Tem um cara muito importante, um filósofo da linguagem chamado John Austin. E assim, uma coisa que me surpreendeu,
eu fico surpreso na vida de descobrir coisas novas sobre o Austin, sobre o Grice também, que é um colega da região de Oxford, né, do grupo de Oxford. O John Austin começa a discutir os atos de fala, baseados em algumas coisas no Wittgenstein, porque ele era advogado e ele levantou, o primeiro artigo dele, ele discute a diferença entre falar, dizer, testemunhar e... Como que era? Tem um quarto verbo que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, era assim, era 4 verbos de fala, mas que nitidamente iam para caminhos diferentes. E ele, como jurista, queria entender isso e por que usar isso no meio de um processo seria importante. Então, imagine que você está ali em juízo, a pessoa fala, não, eu testemunhei que a pessoa estava lá, eu falei que ele estava lá, são coisas muito distintas, o peso disso é muito distinto. E ele começou essa discussão, esse senhor aqui, né, o senhor Garboso, né, com seu cachimbo. Mas o John Austin é um cara que veio fazer essa discussão. O que é isso? Bom, boa parte de nossas vidas, a gente está jogando fora atos de fala. A gente está prometendo em vão, a gente está jurando em vão, a gente está desculpando em vão. A gente fala desculpa para a pessoa só para a pessoa ficar calma. Não, a gente não está se desculpando. Mas falou desculpa, né? Não foi minha intenção. A frase não foi minha intenção diz muito, né? Mas lembrem-se, pessoas, minha mãe me ensinou um ditado popular que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Muito bem. O que eles são? Vamos lá, vamos discutir. O que vocês pensam que são esses benditos atos de fala? Alguma ideia? Vocês já ouviram falar de atos de fala, essa coisa toda? O Austin, a defesa principal, o argumento principal deles, está no fato que tudo que você fala resulta em algo no mundo. Ou seja, tudo que você fala se torna literalmente uma ação, um fazer, um ato. Por isso, atos de fala, né? Em inglês é speech act, né? Então, assim, no fim das contas, atos de fala é uma boa tradução, inclusive. Você literalmente fazer, é o falar, é o dizer fazer. É complicado, né? Dizer fazer. Você diz algo acontece no mundo. Poderoso também, uma coisa meio D&D, assim, meio do bruxo, do mago, né? É o fazlar. Muito bem, é um verbo novo que foi criado aqui na UBL e na Elon. É o fazlar. Eu vou começar a usar aqui nos meus textos. Muito bom, gostei muito. Fazlar, fazlar. Só que, repetindo, todo ritual segue regras. E não só essas regras precisam ser mantidas rigorosamente, ou aqui foi proposital, acontecerá o mesmo que aconteceu com a colação de grau. Ou seja, xabló. Já era. Passar bem. A mãe que fala lá, prometo voltar, passar na volta, você que promete amores para a pessoa, você que jura que não fez nada, assim, você em tese está descumprindo, você está fazendo ou nãos o tempo todo. Pensem nisso. Mas, né, depois de um momento meio, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, o Austin e o Grice faz a gente pensar muito na nossa vida, assim, como a gente fala. Se vocês tiverem uma oportunidade um dia de lerem, é muito legal, porque faz muito sentido, mas ao mesmo tempo você fala, meu Deus. Sabe aqueles memes assim, que a pessoa olha o horizonte e você fica, meu Deus. Pois é. Ato de fala segue um padrão. Isso aqui do ponto de vista linguístico, tá? Um ato de fala sempre se divide em 3 subatos ou em outros 3 atos. Mas tudo faz parte de um ato de fala só. Temos o locucionário, o ilocucionário e o perlocucionário. Nomes muito parecidos. Eu gosto de gente que cria termo em área quando cria assim terminho, sabe? Porque é tudo só colocar uma letra ou tirar uma letra, assim, rapidinho lembra. Ele sempre, gente, um ato de fala precisa ser usado no momento certo. Se eu virar para vocês agora e falar assim, eu declaro encerrada essa sessão, não dá certo. Se eu disser para vocês, eu declaro
vocês casados, não dá certo. Enfim, sei lá, é tão difícil pensar em coisas assim. Se eu pegar um apito, apitar e falar, começa o jogo, não dá certo. Seria muito engraçado, inclusive, eu pegar um apito no meio de uma palestra. Isso daí seria um negócio inusitado. Talvez quando eu tiver uns 60, 70 anos, assim, que o pessoal acha que eu estou meio senil, pode ser uma estratégia de chamar atenção para os atos de fala do Walsh, olha só. Pensando no futuro sempre. Sempre, gente, sempre, 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 um ato de fala precisa de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você não pode andar na rua, mesmo você sendo um padre, né? Com todas as consagrações burocráticas, ver duas pessoas andando na rua e falar: eu vos declaro marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher, enfim, não importa, entendeu? Não importa. Você tem ó, a poder e habilidade, mas não é o lugar certo nem as pessoas certas. Você não pode virar para um casal que não seja o casal na sua frente da igreja, sendo padre, e falar que eles estão casados, igual aquela padre maluco. Bom, é que vocês não são do tempo. Bom, o padre do balão é da mesma época do ou não, né? Então, assim, talvez. Enfim, 2013 foi um ano estranho. Eu acho que o mundo acabou em 2012, na prática, e a gente só está vivendo uma espécie de desdobramento desse apocalipse que, enfim, a gente ainda está sem essa consciência do fim do mundo. Exatamente. Ou não. Bom, ato locucionário é literalmente a fala, é o material linguístico da coisa. É o escrito que seja. Ele é material linguístico. Por exemplo, eu vos declaro marido e mulher, eu declaro a sessão aberta, eu declaro a sessão fechada, é, é, eu declaro o réu culpado, enfim, todo esse tipo de coisa, eu prometo, etc, 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 né? Tirando ou não, do juramento. Tudo isso é material linguístico, é o locucionário. É o que você identifica no ouvido ou lendo, né? Ou fazendo, né? Obviamente tem a Libras, né? Que acaba sendo no vendo também, mas exatamente é o sentido e referência da sentença. O que é isso? É a sentença. Tudo que tiver ali naquele bloco, material linguístico. Tudo que for material linguístico, independente da língua. O ato ilocucionário é a força que este ato locucionário tem. Força, literalmente. É a promessa, é a força do juramento, é a força da declaração, é a força do testemunho, é a força da ordem, aqui é a ordem de ordenar, né? Força do pedido, força da sugestão, força da inquisição, no sentido de perguntar, é tudo que é a força daquilo que foi dito do material linguístico. Bonito, né? Vocês percebem que Star Wars já estava ali antes de Star Wars estar ali. Estamos falando de força antes de Star Wars existir. A força já estava presente. Pensem nisso. Nós entendemos que todo ato de fala tem uma força e exclusivamente uma força. E por isso que nós aceitamos ela, as consequências que ela nos favorece. Se uma pessoa está pedindo desculpas, a força de desculpa, a força de perdão é automaticamente entendida por nós e nós aceitamos as consequências de perdoar e de desculpar. Se a pessoa está perguntando algo para a gente, nós entendemos isso e nós, ao entendermos esta força, nós agimos de acordo com a consequência, que é oferecer às pessoas uma resposta da informação que a pessoa quer, etc. Eu não vou entrar no mérito aqui do Searle, mas o Searle ele é um discípulo do John Austin. Só que o Searle ele é linguista antes de ser, né? O Austin ele é advogado e filósofo, né? Tinha essa coisa. Lembre-se que o Tolkien ele era também filólogo, filósofo, não era bem linguista. Ele conhecia muitas línguas, inclusive ele cria as línguas do Senhor dos Anéis exatamente a partir desse conhecimento linguístico que ele tinha ali da região da Escandinávia e tudo mais, região mesmo do Reino Unido, né, como um todo e tal. E
o Searle, ele é um desdobramento, ele é linguista, propriamente. Eu não vou entrar no mérito, porque o Searle ele vai tentar juntar, ele vai tirar um pouco dessa questão que a gente chama de pragmática e vai tentar colocar nas coisas materiais, no sentido mais semântico, morfológico, sintático. E para explicar isso, eu teria que explicar semântica, teria que explicar muita coisa, e o Rodrigo me deu alguns minutos, né? Eu precisaria de algumas aulas, talvez, não desprezando a capacidade de entendimento de ninguém, mas eu acho que para ter o carinho de explicar cada coisa até chegar no Searle. Tenho 9 minutos, viu? E aí, que também não é muita coisa. O Searle ele vai desdobrar os atos de fala, ele vai falar que, na verdade, tudo isso que a gente fala que é ato de fala, calma que eu estou voltando, é no sentido 5. Ou são representativas, diretivas, comissivas, expressivas ou declarações. Expressivas e diretivas e representativas, em linhas gerais, a semântica e a sintaxe lidam muito bem nas questões teóricas atuais. As comissivas e as comissivas e as declarativas, foi isso? Eu errei. As outras, elas são muito mais pragmáticas e até discursivas, se a gente entra em convênio e contato com a análise do discurso e tudo mais. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, mas existe um desdobramento. Eu particularmente, não sou muito fã do Searle, porque eu acho que ele acaba complicando coisas que não eram necessárias. Lembrem-se, para o Austin é só isso que precisa. Só esses 3 passos. E, obviamente, o contexto necessário. Né? E o perlocucionário, por motivos de eu tenho o material, eu tenho uma força, tem a consequência, que é a consequência do mundo, é o fazer lá, o falar, né? A parte do fa. É o modo de proferimento, quando você vai no mundo e fala, tem uma consequência. Ou seja, aquele casal se casa, né? O matrimônio é efetivado diante de Deus e das questões religiosas. O cidadão que está ali como réu é preso. A pessoa que está se formando se forma, ganha o diploma dela, está apta a trabalhar e ser profissional. E assim por diante. Né? A pessoa que perguntou recebe a resposta e a atualização do conteúdo e assim por diante. É a consequência literalmente no mundo. Né? Ela é extralinguística, sempre. E o desdobramento e a mudança de estado de coisas no mundo oficializando esse ato. É a promessa, é abrir a sessão, é condenar alguém, etc. Lembrando que ele é contingencial. O que significa isso? Eles são restritos também ao contexto. Você não pode declarar alguém casado em uma situação totalmente atípica. Ela tem que estar todo mundo, é o grupo, são as pessoas, o momento e as pessoas certas com os poderes certos. Né? No fim das contas, e aí entra uma circunstância, porque a mente entra. A pragmática, do ponto de vista que se desdobra da semântica, na desdobramento teórico-metodológico das partes, né, do desdobramento teórico-metodológico que tem a partir da lógica, que eles eram em gerais lógicos, né, ou matemáticos, o Grice era um, inclusive, você tem uma questão mental. A pragmática ela vai discutir que nós estamos permeados o tempo todo na nossa comunicação, o tempo todo a gente usa coisas implícitas, não ditos, coisas que disparam pressupostos e principalmente os atos de fala. Ou seja, o tempo todo, o Austin ele vai falar literalmente que para tudo que você fala tem um ato de fala envolvido do tipo, se eu falar para vocês, agora são 8h51, literalmente está oculto que eu estou dizendo, eu declaro que são 8h51. Então, assim, o Austin ele vai elevar a questão mental em que todos nós somos capacitados para compartilhar dessas questões e nós vamos aprendendo isso como falantes de uma língua. É incrível. E todas as línguas são capacitadas com isso, cada um a seu modo. Entendeu? Isso é incrível, o poder disso. E, literalmente, com 3 passos. E as regras contingenciais, mas ok, 3 passos. 3, ok, desculpa. 3 passos, gente. É literalmente isso. E ele faz uma questão de envolvimento humano entre nós, entre falantes. E nós usamos isso o tempo todo. E isso também entraria em aplicatura no ano que vem. Se o pessoal da Elo quiser, eu falo de aplicadores. Entendeu? É magnífico. Entendeu? É magnífico. É incrível.
Porque nós conseguimos nos colocar no lugar do outro e automaticamente entender e prever o que o outro vai falar e entender quando tem essas consequências. Gente, pensa, para um pouquinho. Eu tô aqui brincando da promessa, do casamento, enfim. Olha o que a gente o tempo todo escuta e que a gente vê: material linguístico, força, consequência. Olha isso, observem. É insano. Entendeu? O pessoal fica vendo TikTok do Neil deGrasse Tyson, falando das supernovas, falando dos buracos negros, que eu acho incrível, eu amo astronomia, mas olha o que a linguística tem a oferecer, cara. Se você não ficar olhando para o céu hoje à noite estrelado, pensando nisso um pouquinho, é a mesma coisa que pensar que a maior estrela que tem perto da gente, demora quase 9 minutos para a luz dela chegar aqui. É incrível. Entendeu? É incrível. Literalmente o tempo que eu tinha quando o Rodrigo digitou no chat. Entendeu? Do tempo que ele digitou até agora, parte da luz do sol chegou. Embora a gente não esteja, né? Embora a gente esteja vendo de acordo com a lua, etc, etc. Não vou entrar nesses méritos, porque, enfim, eu acho bonito de observar e de entender. Não, enfim. Brigadão. Meu contato, para quem quiser, reclamações, lamentações, desabafos, interesses, curiosidades. Fiquem à vontade. Não prometo responder na hora. O Rodrigo sabe bem disso, mas quando eu respondo, eu respondo. Tá? Às vezes eu respondo até demais. Mas eu respondo.